Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos corrigir a prova de probabilidade estatística do pessoal da turma da Univesp, da turma de licenciatura em matemática, prova realizada no ano de 2021. Então vamos lá, a gente vai ter 4 questões fechadas, 2 questões abertas. Lembrando, prova de probabilidade estatística, pessoal da matemática. Vamos começar aqui com o exercício 1.1. Vamos lá. Neste problema são apresentadas algumas sentenças referentes aos gráficos estatísticos, beleza? Vamos ver o que é verdade e o que é falso. O gráfico possibilita rápida visualização dos resultados? Sim, é verdade. Eu olho um gráfico, em geral eu consigo já visualizar até mais rápido o resultado olhando o gráfico do que olhar o gráfico, por exemplo, em uma tabela, às vezes, né? Às vezes o gráfico ali nos possibilita visualizar até mais rápido, fazer uma visualização até mais rápida do que numa tabela, dando um exemplo. Então é verdade, o gráfico possibilita uma rápida visualização dos resultados. Verdade. 2. O gráfico inviabiliza a conclusão sobre o fenômeno observado. Inviabiliza a conclusão? Totalmente falso. Se ele falasse, por exemplo, o gráfico nem sempre é o suficiente para tirar conclusões maiores sobre um fenômeno observado? Sim, o gráfico nem sempre é o suficiente. Agora, ele falar que inviabiliza a conclusão, vixe, totalmente falso. 3. O gráfico deve ser claro e simples. Sim, às vezes o gráfico tem muitas informações e acaba ficando um pouco complexo, mas a gente tem que deixar ele o mais claro e o mais simples possível, porque olha só, olha o gráfico possibilita uma rápida visualização, então a gente tem que deixar mais claro e mais simples possível para a gente visualizar os resultados ali o mais rápido possível. Então, é verdade. Ele deve ser claro e simples. O gráfico deve ser o mais complexo possível para conseguir melhores resultados? Nossa, deve ser o mais complexo possível? Não, totalmente falso, né? Ao contrário, né? Pode até ser complexo às vezes, mas ele tem que ser o mais claro. A gente tem que fazer ser o mais claro e o mais simples possível. Sobre o tema, as sentenças que contêm características consideradas corretas, ok? Cuidado que muitas vezes tem prova, ó, presta atenção. Às vezes você vai lá, vê o que é falso e o que é verdadeiro. Aí aqui, consideradas incorretas. Aí se você vai lá e marca as corretas, mas ele está perguntando incorreta. Então lia sempre o exercício. Opa, apaguei tudo, mas vamos lá. Aqui é verdade, aqui é falso. Aqui é verdade, aqui é falso. Então leia sempre o exercício, né? Correta. Do ponto de vista estatístico. Então no caso ele quer correta, que é 1, e o 3, no caso é o B. Né? 1 e 3. Ok? Vamos lá para o exercício 1.2. Vamos lá. 1.2. Um centro de pesquisa comparou o uso de 3 drogas anticoagulantes e mensurou o tempo de protombina, TAP. Não me pergunte o que é isso, tá? Essa quantidade determina a tendência de coagulação no sangue do paciente. Aí está explicado, né? As drogas foram distribuídas aos pacientes por um processo de aleatorização. Após esse processo, foram obtidos valores de TAP, para cada paciente por meio de um exame de sangue, com base nesse segmento de texto da pesquisa. Qual é o passo do método estatístico que estão falando? Bom, ele queria fazer a pesquisa sobre essas drogas anticoagulantes. Ele fez uma seleção, ele até falou, aleatória das pessoas que iam participar. E aí, depois desse processo, ele foi lá e obteve os valores de cada paciente. Então, o que ele está fazendo? Ele está coletando dados. E mais que isso, aqui não fala, né? Aqui só vai ser coleta de dados, que é o A, né? O A coleta de dados, ele está coletando de dados. Aqui não fala, mas mais que isso, parece que é um processo de amostragem probabilística, porque ele está obtendo as pessoas através de um método aleatório. Né? Então, pelo que parece, além disso, vai ser um processo de amostragem probabilística. Mas o importante é, ele está coletando os dados aí para utilizar nos estudos estatísticos dele. Né? Então, no caso, ele está na fase de coleta de dados. Vamos lá, exercício 1.3. Suponha que num lançamento de 2 dados não viciados, então, 2 dados não viciados, quer dizer o quê? Que cada face tem a mesma probabilidade de sair.
Num jogo de tabuleiro, eu gostei disso. Num jogo de tabuleiro, né? Quem me conhece sabe que eu jogo um pouquinho, eu tenho um pouquinho de jogo de tabuleiro. Num jogo de tabuleiro, você precisa de duas condições para vencer. Evento A1. A soma dos dados tem que ser igual a 5, tá? Um evento para você vencer é o quê? Se a soma, você vai jogar dois dados, se a soma der 5, você ganha, tá? Outro evento para vencer é o segundo dado tem que ter 3 pontos, né? Ou seja, tem que estar com a face 3 virado para cima. Então, evento A1 é o quê? É sair soma 5, ganhou. Evento A2 é sair o segundo dado sair 3, ganhou. Pergunta: qual é a probabilidade de ocorrer o evento união de A1 e A2? Se você tem esse gráficozinho aqui, né? Esse gráfico que mostra todos os possíveis elementos do espaço amostral de dois dados agrupados pela soma, isso daqui fica fácil resolver esse exercício. Aí, professor, você pode perguntar: professor, você quer a união, então tem que calcular a probabilidade de A1, a probabilidade de A2, a probabilidade de intersecção e usar aquele teorema, que é a probabilidade da união é igual de um mais o outro menos da intersecção? Pode fazer desse jeito? Pode. Mas precisa? Não, ele só quer da intersecção. Então vamos direto na intersecção. Vamos calcular direto... A intersecção não, desculpa. A união. Ele quer a união. Vamos calcular direto a união. Vamos começar aqui, ó, o evento A1. O evento A1 é o quê? A soma dos dados tem que ser igual a 5. Então, olha só. Todo mundo que está aqui nessa coluna tem soma igual a 5, né? Esse tem soma igual a 5. Vamos usar outra cor aqui. Vamos usar verde para colocar o A2. O A2 vai ser verde. Acho que dá para enxergar, né? Dá. O evento A2 é o segundo dado ser 3. Vamos supor que o primeiro dado é o branco e o segundo dado é o azul, tá? Segundo dado é 3, ó. Esse daqui, segundo dado é 3. Esse daqui, segundo dado é 3. Esse daqui também, o dado azul é 3, que é o segundo. Esse daqui também, segundo dado é 3. Esse daqui, o dado azul, que é o segundo, é 3. E esse daqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Esse, o segundo dado é 3. Participam do evento A2. Esse vermelho, a soma é 5, participa do evento A1. Eu quero a união, então eu vou pegar todos que eu marquei. Cuidado que esse daqui eu não vou contar duas vezes, né? Esse daqui não está dentro do vermelho e do verde. Eu vou contar ele só uma vez. Eu vou contar todos que eu marquei. De verde ou de vermelho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marquei 9 no total, juntando os dois, né? 9 no total. 9. Então a união são 9 casos. Em quantos possíveis? Em 36. Aí eu fiz a conta, 9 dividido por 36, nessa belezura aqui, que agora eu tenho HP Prime, na HP Prime, e deu exatamente 0,25. Então aqui, ó, A 0,25. Resolvida aí a questão 1.3. Vamos lá para a questão 1.4. Vamos lá. O sistema solar possui milhares de asteroides transitando ao seu redor ou através dele. O sistema de defesa da NASA detecta em média, olha a média, 0,2 meteoros que podem atingir a Terra a cada minuto. Então, cada minuto a NASA detecta em média 0,02 meteoros que podem atingir a Terra. Qual é a probabilidade de que zero meteoros seja encontrado em um intervalo de tempo de 1 hora. Presta atenção aqui. 1 hora, mas aqui é por minuto. 1 hora, então 1 hora são quantos minutos? São 60 minutos, tá? Professor, o que eu uso aqui? Vamos ver. Você tem uma variável aleatória discreta, quantidade de meteoros, em um intervalo de tempo. E você tem a média dessa variável discreta em um intervalo de tempo e você quer calcular a probabilidade. Só pode ser do distribuição do vovô Poisson. Só pode ser o vovô Poisson, a distribuição dele. Que dados eu tenho? Vamos lá, que dados eu tenho? Média. A média é o quê? 0,02
meteoros por minuto. É importante, por minuto. O K é o quê? O que, que eu quero? Eu quero zero. Zero ocorrências de meteoro? Eu quero zero meteoros. Zero meteoros. Em quanto tempo? Em 1 hora? Não, não vou colocar aqui em 1 hora. Vou colocar o quê? Aqui está em minuto. Então aqui eu também tenho que colocar em minuto. 1 hora são 60 minutos. Em 60 minutos. Como que é a fórmula do vovô Poisson? É P de x igual a K igual a E elevado a menos lambda T vezes lambda T elevado a K sobre K fatorial. Então vamos fazer essa conta aqui. P de x igual a zero, né? Eu quero zero ocorrências. Igual cuidado que o E não é uma variável, é uma constante, né? Igual ao π. E elevado a menos lambda, o lambda é 0,02, vezes o t, que é 60, vezes o lambda, que é 0,02, vezes o t, que é 60, elevado a k, que é 0, sobre k fatorial, que é 0 fatorial. No caso aqui eu vou multiplicar isso e levar a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, 0 fatorial é 1, então, ou seja, isso eu vou multiplicar por 1 e dividir por 1. Vai ficar o valor disso aqui. Qual que é o valor disso aqui? E agora, como que eu posso calcular esse valor? Vamos calcular aqui, ó, na HP Prime. Vamos calcular na HP Prime. Eu já calculei, deu 0,3012. Quando você ganha um presente, né? Aí você fica querendo mostrar para todo mundo, né? 0,3012 deu. Arredondando ali na quarta casa decimal. No caso aqui, ó, 0,91, 93, 62, 1, né? Na verdade, ele arredondou na primeira casa decimal, né? Então vai ser 0,3. B. 0,3. Resposta. Antes da gente continuar na questão 2, e a questão 2 vai ser uma questão aí que vai dar um pouquinho o que falar, eu acredito. Antes de ir para a questão 2, vamos fazer essa conta aqui, é uma distribuição do vovô Poisson. Vamos fazer essa conta em uma das calculadoras que eu mostrei durante a aula. Eu mostrei uma calculadora na aula de binomial, né? No GeoGebra, que era só binomial. Eu mostrei uma calculadora de Poisson. Você pode usar essa calculadora de Poisson, mas depois na aula de normal, eu mostrei uma calculadora que tinha várias. Tinha normal, tinha Poisson, tinha binomial, tinha outras que a gente não chegou a estudar nesse curso. Mas vamos lá então nessa calculadora, vamos colocar aqui, ó, a média 0,02. Só que o seguinte, lá eu não tenho o t. Então, ou seja, a média naquela calculadora, para a gente fazer a conta, a média tem que ser no mesmo tempo que eu quero calcular essa quantidade de ocorrências. No caso, a quantidade de ocorrências é 0 em 60 minutos. Então, a média também tem que ser 60 minutos. O que, que eu faço? Bom, se eu quero 0,02 por minuto, eu quero transformar isso para 60. Bom, se a média é 0,02 por minuto, a média em 60 minutos, em 1 hora, é só a gente fazer a conta aqui, ó. É só a gente pegar 0,02, que é a média por minuto, multiplicar por 60, a gente vai ter ali a média por hora. Então eu vou usar isso ó, na calculadora. Eu vou usar isso. 1,2 média de meteoros por hora, tá? Como que eu fiz isso? Bom, se a média é de 0,2 de meteoros por minuto, multiplica por 60, eu tenho a média por hora. Porque lá no caso, na maioria dos livros, na verdade, ele não usa a fórmula com esse t. Ele usa a fórmula sem o t. Então você teria que multiplicar antes o t aqui na média para você ficar coerente. A média, o tempo da média e o tempo das ocorrências que foi pedido a probabilidade, ok? Então vamos colocar lá uma média de 1,2 meteoros por hora, que é o quê? Se a média é 0,2 meteoros por minuto em 60 minutos, a média dá 1,2 meteoros por hora. Tá. Vamos colocar essa média de 1,2 meteoros por hora. E eu quero a probabilidade de 0 meteoros. Será que vai dar 0,3012? Vamos lá. Então vamos lá. 1,2 e 0, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó.
Ó, a gente está aqui, esse daqui, ó, esse link até eu passei para vocês, né? Vamos no Poisson. A média vai ser 1,2. 1,2. E eu quero que seja exatamente zero. Olha aqui, K0, a probabilidade é 0,3012. Foi exatamente o valor que a gente chegou, né? Então, K, 0,3012. Perceba que aqui não tem o T. Por que não tem o T? Justamente por causa que ele usa a fórmula sem o T. Então, você teria que multiplicar o T antes na média e depois você usa a fórmula sem o T. Né? No caso nosso, a gente aprendeu a fórmula com T. Então, aqui já está lambda vezes T. Então, a gente multiplica o lambda por T dentro da fórmula. Tem gente que multiplica antes e depois usa a fórmula só com um lambda. Mas esse lambda já foi multiplicado por T anteriormente, ok? Mas tudo bem, a gente viu aqui a resolução do jeito que aprendeu na aula, deu 0,3. E a gente viu como que a gente usaria a calculadora nesse caso. Mas aí lá a gente teria que multiplicar o T por lambda antes, né? Para pegar esse lambda e essa média que daria certo, lá o 0,3012 deu certo. Vamos agora à questão 2. Vamos lá. Começando aí as questões abertas, né? Um casal decide ter 3 crianças. Quantas são as possibilidades de combinação possíveis de menino e menina? Então, um casal quer ter 3 crianças. E ele pede quais são as possibilidades de combinação possíveis de menino e menina. Aí tá. Será que importa a ordem ou não importa a ordem? Será que importa a ordem? Ou será que não importa a ordem? Como assim, professor? Importa a ordem ou não importa a ordem? Por exemplo, se não importa a ordem, eu vou perguntar: oi, mãe, você tem quantos filhos? Bom, eu tenho um menino e 2 meninas. Tá respondido, um menino e 2 meninas. Agora, se importa a ordem, oi, mãe, qual que é a ordem ali dos seus filhos? Bom, o mais velho é menino e as outras são meninas. E as outras são meninas. Ou eu posso falar, o do meio é menino e as outras são meninas, né? Tem as meninas ali entre eles. Ou eu posso falar que o mais novo é menino e as outras são meninas. Perceba que quando importa a ordem, esses são os 3 casos diferentes. Em um mais velho é menino e as outras 2 são meninas. Nesse daqui, o do meio é menino e as outras 2 são meninas. Nesse daqui, o mais novo é menino e as outras 2 são meninas. E percebe que esses 3 casos, se não importa a ordem, é o mesmo. É um menino e 2 meninas. Então, se não importa a ordem, esses 3, na verdade, vai virar um só. Que é um menino e 2 meninas. Aí, pra mim, não ficou claro aqui no exercício se importa a ordem ou não importa a ordem. Ok? Ele usa a palavra combinação. Combinação é quando não importa a ordem. Então, provavelmente, pelo uso da palavra combinação, pode ser que não importa a ordem. Só que a palavra combinação nos exercícios de análise combinatória nem sempre significa que se trata exatamente de uma combinação. Muitas vezes a pessoa pergunta quantas combinações podemos fazer? E aí você vai ver lá, é um arranjo, é uma permutação. Né? Então nem sempre a palavra combinação nos exercícios de análise combinatória quer dizer que o exercício vai ser resolvido com uma combinação. Às vezes pode ser com um arranjo. Né? Essa palavra combinação pode ser dúbia ali nos exercícios de análise combinatória. E outra coisa, nesse caso aqui é um arranjo. Né? Se importa a ordem, é um arranjo. Vamos apagar aqui, ó, os casos.
Só que você concorda que pode repetir? Pode ter duas meninas? Não só pode, como deve repetir. Se eu quero 3 crianças, menina e menina, pelo menos vão ter que repetir, né? Ou vai repetir menino ou vai repetir menina. Então não é simples. Lembra que simples é sem repetição. Então nesse caso é com repetição. Então é arranjo com repetição. Caso importe a ordem, ou seja, o mais velho, 2 meninas é um caso diferente do mais novo ser menino e as outras 2 ser menina. Ou não importa a ordem, é quantos meninos e quantas meninas e acabou, não importa quem é mais velho, quem é meio, quem é mais novo. Mas vai ser combinação com repetição, porque eu tenho que repetir ou menino ou menina. Simples não vai ser. Aí que nasce o problema. Eu até fui ver na aula as fórmulas que o professor passou. Na aula, ele passou fórmula de arranjo simples, sem repetição, e de combinação simples, sem repetição. Então ele não passou nenhuma dessas duas formas, nem arranjo com repetição, nem combinação com repetição. Apesar que arranjo com repetição é mais simples. Combinação com repetição é que pega. Tanto é que no meu curso de análise combinatória, eu não passei combinação com repetição para vocês, porque eu pensei que não ia pegar, não ia cair combinação com repetição. Tanto é que nas aulas não teve combinação com repetição, que é um caso bem mais difícil ali de cair, né? Os outros arranjos simples, combinação simples, arranjo com repetição, permutações, são casos que caem com mais frequência do que a combinação com repetição. Então o que eu fiz? Eu gravei até a combinação simples. Combinação simples é o que mais tem em probabilidade. A gente viu a distribuição binomial, que a fórmula tem uma combinação simples na fórmula da distribuição binomial. Até a combinação simples, que é o que vocês precisavam para a probabilidade. Aí eu falei assim, vou deixar para terminar o curso depois, porque se eu gravo o curso inteiro, aí ele fica vendo um monte de coisa de análise combinatória, que não vai às vezes usar em probabilidade estatística, então às vezes está perdendo tempo. Então eu falei, eu acho que é melhor ver até a combinação simples, que é o que vai usar em probabilidade, ver a probabilidade estatística, e aí depois terminou a estatística eu vou continuar o curso. Tanto é que a aula de combinação com repetição sai no canal amanhã, né? Se você está vendo no dia da prova, né? Sai amanhã a aula de combinação com repetição. Então aí fica a dúvida, será que o exercício quer dizer que importa a ordem? Importa quem é mais velho e quem é mais novo? Ou não importa a ordem? Ele só quer saber a quantidade de meninos e meninas. Ele usou a palavra combinação. Então pode ser que não importa a ordem. Mas ele não passou combinação com repetição na aula. Nem em exercícios. Então aí já fica um caso... Pode ser que então ele passou um arranjo. De todo jeito, quem quiser pedir para que essa questão seja anulada, eu penso, Douglas Maioli, eu acredito que essa questão realmente deve ser anulada, porque ela não está bem clara. Principalmente se a questão, eu acredito que no gabarito vai estar arranjo com repetição. Principalmente se tiver arranjo com repetição, porque combinação com repetição ele não passou. Principalmente se tiver arranjo com repetição, aí você fala assim, opa, estava lá, possibilidade de combinação. Tinha até a palavra combinação. Então dava para entender que seria que não importasse a ordem. Então eu acredito que a questão deve ser anulada. Ou até mesmo, se a questão for, nesse caso, não importando a ordem, você pode também pedir a anulação da questão para falar assim, ó, não estava dúbia a questão. Não dava para entender claramente, porque o exercício tem que ser claro, principalmente em prova. Principalmente em prova tem que ser claro. Não dá para entender claramente no exercício se ele fala que importa a ordem ou se não importa a ordem. Então não dá para saber se é um arranjo com repetição ou uma combinação com repetição. Eu vou resolver dos dois jeitos, tá? Para você ver a resolução dos dois jeitos. Só que, de todo jeito, você quiser pedir anulação dessa questão, eu acho que você vai estar aí no direito, tá? Independente se for desse jeito ou desse jeito. Porque eu acho que vai ter aluno que vai responder assim, vai ter aluno que vai ter que responder assim. E os dois não estão errados do jeito que está escrito. Ele interpretou. Ele leu a questão, não interpretou incorretamente. Interpretou do jeito que tá. É que a questão tá dúbia mesmo, tá? Vamos lá resolver. Primeiro caso. Eu vou até riscar aqui, ó. Primeiro caso. Importa a ordem. Importa quem que é o mais velho, quem que é o mais novo e quem que é no meio, tá? Então vai ser um arranjo com repetição. Se importa, a gente vai ter o seguinte. A gente tem 3 crianças. Essa daqui tem 2 casos. Ele pode ser menino ou menina. Essa também tem 2 casos, pode ser menino ou menina. Essa também tem 2 casos, pode ser menino e menina. Aí nesse caso vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8.
8 possibilidades. Essa seria a resposta. Porque na fórmula do arranjo com repetição, se eu tenho n elementos e p posições, vai ser o quê? Vou pegar a quantidade de elementos, no caso 2, menino e menina, e elevar a quantidade de posições, né? No caso seria 2 elementos, desculpa. No caso seria o N2, né? 2 elementos, e o P seria 3. 3 posições, 2 elevado a 3, né? O N2 e o P3. Que seria 2 ao cubo é 8, tá? Então aqui é com fórmula, sem fórmula é 8. Se eu pensar que importa a ordem. Importa quem que é mais velho, quem que é do meio e quem que é mais velho. Agora, se eu pensar que o exercício não importa a ordem. Ele não deixou isso claro também, né? Não importa a ordem, mas às vezes eu vou me pegar aqui nessa palavra combinação, ou seja, importa só a quantidade de meninos e meninas. Como que eu faço combinação com repetição? Bom, professor, eu não aprendi a fórmula do arranjo com repetição na aula, não foi passado. Seria essa daqui, tá? Mas dá para pensar, ok. Na combinação com repetição já é um pouco mais difícil pensar sem fórmula. Então, como você poderia resolver sem fórmula? Depois eu mostro a fórmula, tá? Como você poderia responder sem fórmula? Bom, você pode pensar e colocar todas as combinações. Por exemplo, eu posso ter os 3 meninos, tudo menino. Ou eu posso ter 2 meninos e uma menina. Por isso é que essa menina não importa. Se é mais velha, se é do meio, é uma menina. Ou eu posso ter um menino e 2 meninas. Ou eu posso ter 3 meninas. Quantos casos eu tenho? 4 casos, tá? Eu escrevi todos os casos. Professor, e como que seria a fórmula da combinação com repetição? Essa fórmula você vai ver amanhã, né? Ou depende da hora que você está vendo essa correção da prova, às vezes já vai estar lançada essa aula. Vai lá, procura aula de combinação com repetição. Eu não vou explicar a fórmula, só vou escrever aqui. É uma fórmula um pouquinho mais complexa que as outras. Mas na aula você vai entender por que a fórmula é desse jeito. Combinação com repetição não é Cristiano Ronaldo. Combinação com repetição, n elementos, p posições. Vou até copiar aqui, ó. Vai ser n mais p menos 1 fatorial sobre p fatorial vezes n menos 1 fatorial. Professor, que complexo. Como que sai essa fórmula? Fala aí. A fórmula da combinação com repetição. Olha lá a aula que eu explico certinho porque é essa fórmula. Aí vai ser o seguinte. Cristiano Ronaldo, né? Combinação com repetição. O nosso caso, o N é 3, o N é 2, desculpa, que é 2 elementos, menino e menina. E 3 posições, né? Que eu vou ter 3 crianças. Aí vamos colocar lá, N, 2, mais P, 3, menos 1 fatorial. Aí aqui o P é 3, fatorial, né? O P é 3 e aqui N que é 2, né? 2 menos 1 fatorial. Aqui 2 mais 3, 5. 5 menos 1, 4. Vai dar 4 fatorial. Sobre 3 fatorial. 2 menos 1 dá 1 fatorial. Né? 1 fatorial é 1. Então eu vou pegar 3 fatorial e multiplicar por 1. Fica 3 fatorial. E o de cima, 4 fatorial, vai ficar 4 vezes 3 fatorial. E embaixo ficou só o 3 fatorial. Corto, sobra 4. Aí está a resposta, caso não importa a ordem. Então veja. Tem duas, ao meu ver, tem duas possíveis interpretações do jeito que o exercício foi posto, foi colocado. Se importa a ordem, seria 8. Se não importa a ordem, seria 4, conforme eu expliquei aqui nas duas resoluções. Então, se você fez desse jeito e errou, era desse, vai lá e pede a anulação da questão. Se você fez desse jeito, deu 4, e a questão certa era 8, você também tem direito, vai lá e pede anulação com essa justificativa. Ó, não dava para interpretar, não estava claro. Questão de prova tem que ser extremamente clara. Né? O aluno está lá sozinho, ele tem que saber o que o professor queria naquela resolução claramente. Né? Questão de prova tem que ser muito, muito clara. Mais clara até que nas outras atividades. Então, nesse caso, não está clara. Eu acho que essa questão deveria ser anulada, mas de todo jeito eu mostrei aqui as duas resoluções possíveis. Nesse caso, sem fórmula e com fórmula. E no caso, não importa a ordem, sem fórmula e também com fórmula. Vamos lá agora para a questão 3. Questão 3. É a última questão da prova.
Um vendedor de seguros para casa vende em média 4 seguros por semana. Qual é a probabilidade de ele vender um ou mais seguros em uma semana? Bom, de novo, eu tenho uma quantidade de uma variável discreta, seguros, em um intervalo de tempo. E eu tenho a média disso. Bom, então só pode ser de novo o vovô. Que vovô? Vovô Poisson. Qual que é o lambda média? 4 seguros por semana. E o que eu quero? Qual é a probabilidade dele vender um ou mais seguros? Então eu quero a probabilidade do meu x ser maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1, ou seja, um ou mais seguros. 1, 2, 3, ou seja, qualquer. O x tem que ser qualquer quantidade maior ou igual a 1. E num tempo de uma semana. Perceba que nesse caso está coerente, uma semana e uma semana. Então o t não vai fazer tanta diferença assim, tá? Aí a gente tem o seguinte, bom, eu não quero a probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Então o que eu faço, professor? Eu calculo a probabilidade do x ser igual a 1, x ser igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito? Não, o que você faz? Se eu quero maior ou igual a 1, são todos os casos possíveis, excluindo o zero, concorda? Se eu quero maior ou igual a 1, são o quê? São todos os casos possíveis, 1 seguro por semana, 2 seguros, 3 seguros, 4 seguros, 5 seguros por semana, são todos os casos possíveis, menos o que? Zero. Então a probabilidade da quantidade de seguros em uma semana ser maior que 1 vai ser o quê? Vai ser 1, que é todo mundo, todos os casos possíveis que ele pode vender de seguros, tipo 2 seguros, 10 seguros, 20 seguros, todos os casos possíveis, menos o caso de não vender nenhum. Não é o único caso que eu vou tirar de todos? De todos, eu vou tirar só o de não vender nenhum. Aí eu vou ter a soma de todos os casos aí, de 1 até o infinito. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Calcular só no caso do x igual a zero. Vamos calcular, então. Lembra qual que é a fórmula? P de x igual a k igual a e elevado a menos lambda vezes t vezes lambda vezes t elevado a k sobre k fatorial. Eu vou fazer a conta do zero. P de x igual a zero. Vai ser aqui e elevado a menos lambda, o lambda é 4, vezes t que é 1, vezes o lambda que é 4, vezes o t que é 1, e o k é zero. Estou calculando p de x igual a zero, tá? O k é zero. Zero, e aqui embaixo k fatorial também é zero fatorial. Qualquer coisa elevada a zero, zero elevado a zero é indeterminado, né? Mas qualquer coisa que não é zero, que no caso é 4, elevado a zero dá 1, zero fatorial é 1, então eu vou pegar esse valor, multiplicar por 1, dividir por 1, vai dar esse valor elevado a menos 4. Quanto que é elevado a menos 4? Eu fiz a conta aqui. Vai dar 0,0183 arredondando. Aí o que eu faço? Eu pego esse valor e jogo aqui. Então a probabilidade do x ser maior que 1 é 1 menos a probabilidade do x ser igual a zero, que eu já calculei, que é 0,0183. Que vai dar 1 menos 0,0183, eu já fiz essa conta também. Vai dar 0,9817, né? Que é 98,17%. Então tá aí, ó, o resultado final, né? Então a probabilidade dele vender um ou mais, ou seja, mais que um, pelo menos um, né? Uma quantidade maior ou igual a 1 de seguros em uma semana vai ser de 0,9817, ou seja, 98,17%. Antes de terminar essa aula, esse vídeo, vamos de novo lá na calculadora do GeoGebra da distribuição de Poisson. Perceba que aqui o t é 1. Então eu vou 1 vezes 4 é 4. Então eu vou usar esse mesmo lambda, tá? Eu vou usar esse lambda 4. Vamos ver. Lambda 4. Vamos ver se a probabilidade de x ser igual a zero realmente é 0,0183. E se realmente a soma de todos os outros vai dar 0,9817, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, estamos aqui. Poisson, né? Tava 1.2. Agora é 4. Então, eu mudei para 4. Ó, perceba, ó, 0.
0,183. Foi isso que a gente chegou? 0,0183? Exatamente isso. Agora vamos pegar um valor maior. O contrário, né? Não. Eu quero só maior. Aqui. Um valor maior ou igual a 1? Não, maior ou igual a 1. Ó, já deu até o resultado. Ele já marcou todos, né? Que é do 1 até o infinito. E olha o resultado, 0,9817, que foi exatamente o valor que a gente chegou. Com isso a gente termina aí a resolução comentada da provinha de matemática, de probabilidade estatística da turma de matemática ano 2021. Espero que tenham gostado muito aí dessa correção. Espero que tenham gostado aí muito do curso, nosso curso aí de probabilidade estatística que eu preparei para vocês durante esse bimestre. Bimestre que vem a gente vai fazer cálculo 1, tá? O que eu recomendo? Veja uma playlist de pré-cálculo que ajuda muito em cálculo 1. E eu já tenho um curso de cálculo 1 completo, gravado, com limite derivada integral. Esse curso de cálculo 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver o que o professor vai estar passando para vocês. Se tiver alguma coisa que eu ainda não gravei, eu vou gravar ali o conteúdo para vocês, ok? Mas de todo jeito, vai estar já o conteúdo aí disponibilizado para vocês, já está disponibilizado no YouTube. E aí eu vou ajudando vocês aí na correção, na resolução comentada das atividades, dos exercícios, ok? Então, bimestre que vem eu vou continuar acompanhando, mas já está para vocês aí disponível para vocês, tanto o curso de pré-cálculo como o curso de cálculo 1. Abraços e até o próximo bimestre.